Fala, gente, o nosso assunto de hoje é como impactar clientes, então fica ligado aí depois da vinheta. Então, gente, como eu falei, o assunto de hoje é como impactar os clientes. Então, muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube, youtube.com/fotógrafos-online, e vamos entrar nesse assunto aqui, tá? Se você ainda não sabe, o nosso website já está no ar, ele é o fotógrafos.online e somos a maior plataforma de divulgação, inspiração e aprendizado para fotógrafos e fornecedores de todo o Brasil. E o assunto de hoje, mais uma vez, como impactar seus clientes e gerar muito mais vendas, tá? Então a gente vai desmistificar um pouquinho sobre essa questão de valorização e coisas que você pode aplicar hoje no dia a dia, agora, de forma imediata no seu negócio, para você atrair mais clientes, tá? Então vamos falar aqui de uma coisa que automaticamente você já precisa estar sabendo. O que o seu cliente, potencial cliente, o que as pessoas elas querem hoje? Antigamente ela queria simplesmente um produto, né? Ela quer comprar uma coisa, então ela tem um desejo, ela vai lá e compra e acabou a experiência. E hoje eu vejo muitos fotógrafos fazendo exatamente isso. A grande atenção e a coisa mais importante que para eles, na mente deles, é vender o produto, né? Vender aquela sessão fotográfica, vender aquela uma coisa, vender aquela outra coisa. E tudo é de forma individual, um produto só, uma coisa só, e isso não funciona mais. Isso é a forma, galera, antiga de atrair clientes e até de impactar o seu cliente. As pessoas, elas querem muito mais, e é importante você saber disso, tá? Você que é fotógrafo, trabalha com fotografia de gestante, casamento, seja lá qual for o seu nicho e seja lá qual for o seu cliente, você precisa prestar bastante atenção nesse item. As pessoas, elas querem uma coisa só, e essa coisa se chama personalização. Elas precisam de uma experiência pessoal para elas. Não adianta você criar um produto, não adianta você criar um serviço, não adianta você querer fazer uma coisa massificada e de uma forma mecânica, tá? De você tratar todos de igual maneira, porque, gente, vamos falar a verdade, eu sou diferente de você, você que está me vendo aí na câmera, você é diferente de mim. Todos nós temos peculiaridades diferentes, todos nós temos qualidades e características muito únicas a nós mesmos, a nossa identidade, a nossa personalidade. E as pessoas, clientes, elas já estão dentro de uma cultura completamente socializada, né? Você tem aí todas as redes sociais, você tem toda uma personalização de vendas, hoje de anúncios, que diria anúncios? Anúncios hoje são extremamente segmentados para alguma pessoa, algum produto que ela realmente quer, precisa, naquele contexto de vida que ela está passando. Então, gente, não tem como você nivelar todo mundo em uma forma só. Não tem como você passar a régua. E os clientes, eles precisam de uma personalização, tá? Isso é extremamente importante. Agora, outra coisa é o seguinte, que isso tem a ver muito com esse outro item aqui que eu vou falar para vocês, tá? Que quando falamos sobre personalização, quando falamos sobre algum produto ou alguma experiência que é totalmente planejada e customizada, né, para aquele cliente, né, única para aquele cliente, a gente precisa pensar em alguns fatores. E aqui eu vou mostrar para vocês quais são esses fatores. O que é que você está apresentando para ele? Aonde é que você está apresentando para ele? Quando é que você está apresentando esse produto ou essa experiência para esse cliente e o porquê? Você tem que saber essas coisas, né? O que é que você está oferecendo para impactar? Onde isso está acontecendo, né? Por que isso está acontecendo? Quando isso que vai acontecer? Então, gente, estrategicamente você tem que pensar nesses itens com respeito à personalização. Então, não existe uma forma da gente nivelar, como eu falei, todos numa maneira só. Então a gente precisa saber o que, qual produto, aonde é que você vai obter esse produto, como que você vai conseguir isso, né? Quando que você vai apresentar isso para o seu cliente e o porquê. Você tem que saber por que você vai fazer isso, qual é o resultado final disso, né? Por que você vai aplicar essa estratégia agora sobre esse produto ou experiência para o seu cliente. Então você tem que pensar nisso. Então vamos falar aqui.
A primeira forma, né, uma primeira coisa aqui que eu vou falar para vocês sobre a questão de impacto com seus clientes é a questão de surpresa, eu chamo de surpresa de amigo. Por quê? Porque primeiro ajuda em muito a valorização, ajuda na valorização. E olha só que interessante, eles não esperam e não precisa ser algo caro, tá? Essa surpresa de amigo, eu vou fazer um exemplo para vocês, contar um exemplo para vocês aqui. Imagine você está em casa e você recebe algo no correio de alguém que você não falava por algum tempo, né? E você não estava esperando, não tem completa expectativa, nada disso, mas você recebe aquilo no correio, né? E é de um amigo, tá? O que é interessante aqui? Você acha que isso valoriza a amizade? Você acha que receber isso ou enviar, você acha que a pessoa recebendo, ela vai valorizar aquela amizade ainda mais? Com certeza. Imagine seu cliente. Coloque-se nos pés dos seus clientes. Coloque o contexto do cliente. Então, eles não esperam. Então eu sempre fiz isso para os meus clientes, algo que eles não esperavam depois de um encontro, depois de uma reunião, eu mandar alguma coisa para eles, né? Eles não estão esperando, isso eu chamo de surpresa de amigo, é essa técnica que é simples, mas muita gente passa por despercebido, não presta atenção e não aplica isso no dia a dia, tá? Então se você quer impactar o seu cliente, pense assim, se ele é seu amigo, e eu tenho certeza que você quer que o seu cliente ele se torne um amigo, né? Agora você precisa impactar ele para fazer com que ele venha florescer, né? Para que aquela amizade ela venha florescer, venha produzir novas amizades, produzir novas oportunidades. Então tudo isso faz parte de uma personalização desse impacto que eu estou falando, tá? Então, como eu falei aqui, ó, eles não estão esperando, isso é importante, não é uma coisa que ele tem expectativa que ele vai receber no correio, ou não tem expectativa. E a outra coisa é o seguinte, não precisa ser algo caro, não precisa ser algo custoso para você no seu negócio, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Olha só que interessante, o grande benefício de ter uma valorização dessa, de ter um impacto desse aqui, você vai atrair muito mais oportunidades depois. Isso é fato, gente. Não tem como você modificar isso. As pessoas elas vão valorizar você muito mais, tá? Olha só. Falando de exemplo, você tem revistas, você tem quadro, você tem mini álbuns. Eu vou dar esse exemplo para vocês. Olha só. Se você é um fotógrafo de casamento, por exemplo, você está encontrando com o seu cliente, teve uma reunião, depois de 2 semanas você manda por correio uma revista, num envelope, né? Uma revista. Gente, quanto custa isso? Gente, não custa nada, custa um correio. Tá, mas isso você vai colocar no seu orçamento. Pense, cada um dessas coisas, nesse custo aí, você vai oferecer na venda. Você vai fazer parte do seu pacote inteiro. Agora, são essas coisas que faz com que o seu cliente vai valorizar muito mais essa amizade pessoal e profissional, esse relacionamento profissional e pessoal, tá? E agora você vai poder fazer com que eles façam muitas coisas para você sem você pedir. E eu vou provar para vocês. Olha só, como eu falei, existe um grande benefício disso, tá? E os exemplos aqui você pode mandar uma revista 2 semanas depois. Olha só, nos meus clientes, meus casais, eu sempre prestei atenção naquilo que é mais importante para eles. Sempre fiz questão de saber da história deles. E agora, um outro detalhe falando sobre quadros em específico, tá? Então, depois de um ensaio, quando a gente tem um trabalho, faz um trabalho legal, 2, 3 horas, faz foto pra caramba. Depois desse ensaio, a gente tem o quê? Umas 90, 100 fotos de um ensaio, tá? A gente pega... E eu faço o quê? Eu pergunto para eles quais foram as 3 melhores preferidas fotos desse ensaio. E eles vão escolher, nossa, amamos essa daqui. Mas eu falo tudo isso, gente, numa conversa. Então eu estou sabendo, eu não falo assim, olha, eu vou fazer isso por você, então você escolhe aí 3 e a gente vai escolher dentre as 3 uma. Não, nada disso. Isso é uma conversa, fala assim, gente, ó, eu vou falar para vocês uma coisa. Eu estou conversando com o cliente... Gente, eu amei essas 3 aqui, rapaz, ficaram top demais. Qual a opinião de vocês? Eu acho que vocês devem ter uma preferida, né? Tem sim e tal. E aí eles falam da preferida, eles não estão sabendo o que eu vou fazer por eles. Então o que acontece? No dia do casamento eu já imprimi um quadro, 20, não 20 assim, eu falo em inches, né? Mas assim, nas medidas norte-americanas aqui,
Mas você coloca aí, tipo assim, 1,5 m por 1 metro, ou 1 metro por metade aí, né? Meio metro e tal. Então, olha só, você faz um quadro, eu imprimi naquela tela Canvas, que você já conhece, e eu colocava isso num cavalete na entrada do casamento. Gente, isso faz com que o casal vá doideira, eles amam esse tipo de presente, porque eles não estavam esperando, eles não aparentemente gastaram com isso, gastaram porque isso faz parte de um pacote geral, de um pacote completo, nessa experiência em trabalhando comigo, mas eles não estavam esperando isso. Então isso faz com que a valorização do fotógrafo que eles têm agora, se era 10 ou 15, agora vai para 100, 120. Vocês estão entendendo? É muito importante você pensar além do fotógrafo de casamento, daquele um evento que você foi contratado para fotografar. Então isso é um exemplo simples sobre quadro. Outra coisa que eu fazia muito, e eu faço quando eu tenho essa oportunidade, é de imprimir um mini álbum e dou para os pais no dia do casamento. Pode ser que interessante. Você está no evento, você vai fazer o casamento, você fez o casamento, você está fotografando, mas no dia você vai lá com um mini álbum, você já imprimiu isso e dá para o pai, para os pais do noivo, para os pais da noiva, fala assim, isso aqui é um presente do seu fotógrafo, do fotógrafo da família, dos seus filhos, né, do seu tal. Então, estou apresentando aqui para vocês, isso é um presente meu, da nossa equipe para vocês. Meu Deus, olha só que loucura, meu Jesus, é muito forte a valorização. Agora, gente, isso tudo é custoso? Não é, se você tem o próprio relacionamento, se você tem o relacionamento adequado, se você mantém um relacionamento massa com todo mundo e você se apresenta como autoridade no mercado dessa forma, tá? Olha só que interessante, você tem uma foto que pode ser que essa foto venha vender ou não. Vamos exemplificar que essa foto aqui não vende, tá? Agora você tem uma foto dessa que vende, uma foto que vende, que é foto de momento, foto de alegria e tal. E quando eu dou exemplo para eles, gente, sobre o que pode fazer, isso é outra forma de impactar os clientes, né? Quando eles já contrataram você, quando você fez um trabalho e só tem foto, você pode literalmente mostrar para eles a ideia do que seria se eles tivessem um quadro em suas paredes, nas suas casas, tá? Isso é fantástico porque aumenta em muito aí essa questão da valorização. Outra forma, falando bem rápido para vocês, mais uma vez agora, ao invés de ser surpresa de amigo, você tem o contato de amigo. Isso ajuda na valorização? Com certeza ajuda na valorização. Olha só que interessante. Eles não esperam e não precisa ser caro. E na verdade não custa nada para você manter contato. Gente, o contato de um amigo vale muito mais, vale muitas coisas, vale muito mais do que o contato de amigo vale muito mais do que o produto em si. Esse contato, esse relacionamento ajuda em muito, tá? Olha só, qual o benefício? Qual o benefício disso, gente? O benefício é simples. Uma pequena visita, uma ligação, um e-mail, tudo isso impacta, tudo isso constrói a valorização que você tem com o seu cliente, que o seu cliente tem a percepção de valor sobre o seu trabalho, muito mais do que o valor fixo, que é o valor de preço e o dinheiro que que ele vai estar investindo em você, tá? Galera, se você gostou desse conteúdo, então se inscreva no nosso canal, aperta esse botão aí das notificações, curta esse vídeo, deixa o seu comentário, no que a gente puder estar te ajudando, a gente vai ajudar. Então Deus abençoe e a gente vai se falando num próximo vídeo. Um abração!